A leishmaniose tegumentar é uma doença infecciosa, não contagiosa e que provoca ulcerações na pele e nas mucosas. Ataca tanto o homem como várias espécies de animais. Por outro lado, a leishmaniose visceral, que é uma doença de caráter crônico grave, pode ser fatal se não for tratada. Então essas aqui são algumas características da leishmaniose tegumentar e da leishmaniose visceral. Bom, a leishmaniose tegumentar é causada por um protozoário de transmissão vetorial. A sua sinonímia tem nomes como úlcera de Bauru, nariz de tapir e botão do Oriente. Já a leishmaniose visceral, como eu falei anteriormente, ela pode ser fatal se não for tratada e em 90% dos casos leva a óbito. Então isso mostra a importância do tratamento. E em muitos casos também ela é uma doença deformante. Então é importante frisar que além de ela ser uma doença extremamente grave, ela é deformante. E para finalizar a introdução, a sua sinonímia tem nomes como calazar e febre dundum. Bom, o próximo tópico são as características gerais. O primeiro tópico é o agente etiológico. O agente etiológico da leishmaniose tegumentar são protozoários dos subgêneros Leishmania amazonensis, Leishmania guianense e Leishmania brasiliense, enquanto a leishmaniose visceral é o protozoário subgênero Leishmania chagas. O próximo tópico são os reservatórios. Para saber os reservatórios, antes de mais nada, precisamos saber o que é um reservatório. Reservatório é um hospedeiro de outra espécie que vai albergar o agente etiológico de determinada doença. Os reservatórios de ambos os tipos de leishmaniose são os mesmos. Alguns animais silvestres, como alguns roedores, bastante comum entre animais domésticos, principalmente entre cães, gatos, e raramente ocorrem em equinos. Próximo tópico são os vetores. Os vetores da leishmaniose são insetos denominados flebotomíneos, conhecidos popularmente como mosquito palha, tatuquiras, biriguis, entre outros. O nome popular ele vai variar de região para região. No Brasil, duas espécies estão relacionadas com a transmissão da doença, que são o Lutzomia longipalpis e Lutzomia cruzi. Bom, aqui temos uma reportagem recente de fevereiro desse ano, no qual pesquisadores da Fiocruz encontraram casos de infecção no Migonema migonei com a Leishmania infantum chagas. Bom, o último tópico é o tópico de transmissão. A doença é transmitida pela fêmea do vetor, que ao picar o homem vai inocular no hospedeiro o protozoário Leishmania, que é o causador da doença. Esse processo ele vai ocorrer através de um reservatório, por exemplo, como na figura um cão saudável. Esse cão saudável ele vai ser picado pelo mosquito vetor e ficará infectado. Logo após, um outro mosquito irá picá-lo, inoculando o protozoário causador da doença, e por conseguinte, esse mesmo mosquito pode transmitir a doença para o ser humano. Vale destacar que o cão contaminado ele não transmite a leishmaniose para outros cães, nem para seres humanos, a não ser, é claro, que esse mosquito vai picar um cão ou vai picar um ser humano e irá transmitir a doença. É importante ressaltar, então, novamente, que não há transmissão de pessoa para pessoa. A transmissão ela vai ocorrer no sentido vetor, reservatório e hospedeiro. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre as manifestações clínicas e sintomatologia. A doença ela pode ser manifestada de duas formas diferentes, como a leishmaniose cutânea ou a leishmaniose mucosa. A leishmaniose cutânea, elas formam ulcerações granuladas e com bordas avermelhadas, podendo apresentar uma ou mais lesões, que geralmente são indolores. Ela é uma infecção que é causada na pele por um parasita unicelular e ela é transmitida por uma picada de mosquito palha. Já a leishmaniose mucosa, ela causa danos teciduais na cavidade nasal, da laringe e da faringe. Em relação à leishmaniose visceral, ela tem sintomas de febre longa, perda de peso, enfraquecimento e entre outros, né? Ela não tem comprovação de manifestações clínicas, o que ocorre é a sintomatologia, né? Como esses que eu citei. E essa doença ela pode acarretar algumas complicações, como otite aguda, infecções no trato urinário e respiratório. O diagnóstico ele pode ser feito através de exames, tá? A leishmaniose cutânea e a leishmaniose mucosa, os exames feitos são
exames parasitológicos, que é através de fezes, ou a biópsia. O imunológico, que é o intradérmico, na qual são usados antígenos, que são aplicações feitas no antebraço, na parte anterior do braço direito, através de reações que é diagnosticado positivo ou negativo para leishmaniose. Os moleculares de PCR, que é através do sangue, e a leishmaniose visceral, ela é diagnosticada, através de parâmetros clínicos e epidemiológicos. No Brasil, o teste mais usual é o teste ELISA, que ele é um teste de diagnóstico imunológico que detecta os níveis de anticorpos nos pacientes. Eu dei uma pesquisada mais sobre esse teste e ele fala que é um ensaio de imunoabsorção enzimática, que é um teste imunoenzimático que permite a detecção de anticorpos específicos, que, por exemplo, é encontrado no plasma sanguíneo. Tratamento. O primeiro tratamento a ser escolhido são os antimoniais pentavalentes, não havendo uma regressão da doença. A segunda escolha é o uso de futericina B e isotionato de pentamidina. Também são usadas drogas de segunda linha como alopurinol, paramomicina, nildefosina, antifúngicos, azitromicina e niquimod. No tratamento da leishmaniose visceral, deve-se preferencialmente fazer uso de anfotericina B lipossomal. Para os pacientes com maior gravidade, deve-se fazer o tratamento com antimoniato de N-metilglucamina. Após o final do tratamento, devem ser feitos exames laboratoriais contínuos para acompanhar a saúde do paciente e evitar a reincidência da doença. Características e perfil epidemiológico da leishmaniose. A leishmaniose tegumentar americana foi encontrada pela primeira vez e reconhecida através de lesões mucosas em 1910. Ela era inicialmente conhecida como uma doença do perfil rural e áreas de floresta que haviam sido desmatadas e os vetores da doença acabavam tendo seu habitat modificado. O primeiro relato da leishmaniose visceral foi feito em 1934, reconhecido através de formas amastigotas da leishmania em pacientes que morreram por suspeita de outra patologia. Já em 1954, foi registrado o primeiro surto da doença na cidade de Sobral, no Ceará. A partir de 1980, houve um aumento nos casos registrados, acometendo novos perfis geográficos e atingindo indivíduos de todas as faixas etárias em áreas urbanas. Foram registradas notificações em vários estados do Brasil, percebendo-se um aumento no número de casos nas últimas décadas. A leishmaniose visceral está distribuída nas regiões do Brasil, notando-se que essa doença apresenta aspectos geográficos, climáticos e sociais diferentes. Já a partir de 1990, essa doença tinha aproximadamente 90% dos casos na região Nordeste. Por outro lado, com a expansão dessa doença para outras regiões, em 2012, foi detectado que na região Nordeste apresentou apenas 43,1% de todos os casos. Nos anos de 1993 e 2012, a leishmaniose tegumentar americana apresentou uma média no ano de 26.965 casos. Em 2018, o maior número de casos encontrados foi na região Norte, com 7.519 casos, e na região Nordeste, com 3.717 casos registrados. O menor número de casos registrados foi na região Sul, com 158 casos, e na região Sudeste, com 1.646 casos. No período de 2003 a 2012, a leishmaniose visceral foi, em média, 3.565 casos. Essa doença acomete frequentemente crianças com idades inferiores a 10 anos e do sexo masculino. Uma causa que a gente pode falar é que o estado imunológico da criança ainda não está completamente desenvolvido, o que pode ser agravado pela desnutrição que é comum nessa faixa endêmica.
Agora, os objetivos da vigilância epidemiológica, dentre eles é investigar e analisar os surtos, encontrar e monitorar áreas territoriais de importância epidemiológica, controlar casos graves, identificar de forma precoce casos em áreas não endêmicas, para que essa doença não evolua para sua forma mais grave, reduzir o número de casos em áreas endêmicas e monitorar as reações adversas de alguns medicamentos. E, por fim, promover ações de educação em saúde relacionada a essa doença. As medidas de prevenção da leishmaniose visceral e leishmaniose tegumentária americana são praticamente iguais. O uso de repelentes, evitar a exposição à noite em locais de atividade do vetor, usar telas, nas portas e janelas para evitar a entrada desses mosquitos, não acumular lixo orgânico, ter destino adequado, para esse lixo e sempre podar as árvores para aumentar a insolação, para diminuir o sombreamento do solo, para evitar as condições favoráveis para desenvolvimento. Agora, o controle, que seria a eliminação dos reservatórios para a redução da população desses insetos, dos flebotomíneos, e atividade de educação em saúde. Também, nas áreas de risco, deve ser colocada uma faixa entre as residências e a floresta, principalmente priorizar o diagnóstico precoce e o tratamento dos pacientes. Então, uma conclusão do nosso trabalho é que o maior número de casos é encontrado na região norte e nordeste do Brasil, e procurar sempre estar orientando para o conhecimento de sinais clínicos e a procura dos serviços de saúde para o diagnóstico e tratamento quando houver caso suspeito. Também muito importante a divulgação à população sobre a ocorrência dessa doença na região, município ou a localidade, do modo que essas ações voltadas para o diagnóstico e tratamento dos casos e as atividades educativas devem ser em todas as situações priorizadas, Então, a conclusão do nosso trabalho foi esse.